Olá, muito boa noite. Está no ar mais um DrCast, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube com um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuação para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. Eu tenho o privilégio de receber nesta noite Dr. Rodrigo de Jesus, ele que é médico psiquiatra, que vai falar hoje sobre TDAH e transtorno de bipolaridade. Doutor, muito bem-vindo. Um privilégio recebê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Tava com saudade de você, né, doutor Rodrigo? Agenda cheia, quase não dá tempo de vir gravar. Pois é, Tá de casa nova. verdade. Conta pra gente como é que está aí de consultório novo. Tudo bem, muito agradável o lugar, muito bom, Pertinho, né? fácil acesso, estacionamento também, Uhum. muito legal. Desejo sucesso nessa nova jornada, no seu novo Obrigado. consultório, na nova clínica. Que Deus abençoe. Eu achei muito bom, porque agora ficou pertinho aqui do escritório, pertinho de casa, Que aqui no bom. bairro Três Américas. Muito fácil localização mesmo. Doutor, hoje nós vamos falar sobre TDAH, né? E bipolaridade. Um mal que acomete muitas pessoas, e eu quero que o doutor comece esse bate-papo definindo, né, o que vem a ser de fato TDAH e o que vem a ser transtorno de bipolaridade. Então, as pessoas confundem muito porque existe uma similaridade nos sintomas, Sim. tá? E existe uma diferença, porque é o seguinte, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que aparece ali logo na infância da criança. E a bipolaridade não é que ela não vai aparecer na infância, pode aparecer, mas geralmente ela vai aparecer na fase da adolescência ali, entre 15 e 19 anos e 20 e 25 anos, mais ou menos. Então, ela tem essa... É mais frequente nessa faixa etária e não é tão comum nas crianças. Porém, os sintomas muitas vezes confundem. Então, muitas vezes as pessoas com sintomas de bipolaridade acabam achando que elas têm TDAH. E muda totalmente o tratamento. Porque uma coisa você vai usar é você ter transtorno de bipolaridade e você utilizar estabilizador de humor. Outra coisa é você ter um TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e fazer uso de psicoestimulante. Se você fizer uso de psicoestimulante na bipolaridade, você vai piorar esse processo. Então é importante a gente distinguir quais são os sintomas ali, para você poder ter clareza de qual o diagnóstico está mais correto. Como que é feito o diagnóstico, doutor? E qual que é a diferença do TDAH em adultos e em criança? Qual que é a diferença? Na verdade, o TDAH na criança também vai se manifestar da mesma forma no adulto. O que vai, porque o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno onde vai cursar muitas vezes com a forma combinada, onde você tem a desatenção e a hiperatividade, ou você pode ter apenas a hiperatividade ou apenas a desatenção. O que acontece muitas vezes é que, enquanto criança, você vai tendo desenvolvimento neuronal e a criança vai tendo a maturação do córtex, então esses sintomas eles vão ficando mais atenuados. E, além do que, muitas vezes a pessoa acaba fazendo recursos, né, ao longo da sua vida, aprendendo a conviver com o transtorno, e esse déficit de atenção e hiperatividade ele vai ficando muito sutil e a pessoa acaba não tendo esse déficit na vida adulta ou muito atenuado. Então, é mais notório nas crianças, mas alguns adultos, né, uma parte dos adultos, acaba permanecendo com sintomas. O problema é que um adulto que tem um transtorno de atenção e hiperatividade, ele vai ter problema muitas vezes na execução do seu trabalho, porque você também tem dentro desse transtorno um déficit cognitivo na área executiva, que é o processamento das informações, que é onde você organiza o modo como você vai agir ao longo dos dias. É por isso que muitas vezes o TDAH, eles são marcados pela procrastinação, porque você não consegue ter aquele imediatismo de fazer, de resolver os problemas, você não consegue se organizar no seu dia a dia, então você tem muita dificuldade de lidar com agendas, dificuldade de se projetar, o que eu preciso fazer, qual a minha prioridade. Eu não consigo muitas vezes organizar o meu tempo, então eu tenho o que eu tenho para fazer, quais coisas eu preciso priorizar agora. Ele não consegue, ele se perde no tempo. Então eu costumo dizer assim, é o cara dos 45 minutos do segundo tempo. Deixa tudo para última hora. Deixa tudo para última hora. Mas por que isso? Isso tem uma explicação. Porque no TDAH é muito notório o déficit de dopamina. Quando essa pessoa ela deixa as coisas para a última hora, existe uma descarga dopaminérgica por causa daquela tensão. E aí ele consegue produzir mais. Só trabalha sob pressão. Só trabalha sob pressão, a maioria das vezes sim. Só que muitas vezes você não consegue fazer tudo. Enquanto às vezes você é criança, como a sua demanda é menor, muitas vezes você consegue elaborar isso e ir vivendo, e
fazendo as suas funções acadêmicas ali da criança e do adolescente. Mas na vida adulta, devido à demanda maior que você tem, você não consegue ser operacional de uma forma coerente. Olha só. Existem testes específicos, doutor, que os profissionais observam durante a avaliação? Como que é feito esse diagnóstico? Esses são testes que são O realizados? diagnóstico do TDAH ele é clínico. Existem alguns testes que você pode lançar a mão quando existem algumas dúvidas, quando você quer ter uma clareza. Um teste que muitas vezes a gente acaba solicitando, por exemplo, é o teste neuropsicológico, Uhum. que é feito por neuropsicólogas, pessoas credenciadas que passaram pelo treinamento, e é aplicada uma bateria de testes onde vai definir quais são as habilidades, quais são as questões emocionais, de personalidade. É um teste muito completo. Uhum. Então, ele consegue me dizer o QI dessa pessoa, né, o quanto que essa pessoa, quais são as áreas, digamos assim, que a pessoa tem mais facilidade, linguagem, matemática. Então, você consegue ter um esboço de como é o funcionamento dessa pessoa. Então, às vezes você está na dúvida ali, ou você não sabe bem como direcionar o tratamento, o neuropsicológico ele vem para te auxiliar a guiar melhor esse tratamento. E a base hoje, assim, dos tratamentos é o uso de psicoestimulantes, né? Se bem que a gente tem hoje outros medicamentos não psicoestimulantes que também podem ser usados com sucesso, Sim. né? A psicoeducação é muito importante, porque a pessoa precisa se educar, aprender a se organizar, aprender a usar uma agenda. Então, desenvolver essas habilidades executivas Tudo nessa escrito. Quanto função mais escreve, melhor. ajuda mais, você se E a organiza melhor. memória de que tem TDAH é boa? Então, às vezes as pessoas têm aquela ideia de que o TDAH tem memória ruim. É que o que acontece é que, para você guardar a informação, você precisa prestar atenção, porque senão a informação não fixa. Como o TDAH tem essa atenção deficiente, ele acaba não fixando muitas vezes por tempo necessário para que você armazene essa informação. Olha E aí ela só. se perde. Então ela não consegue. Então muitas vezes ele precisa fazer um processo de repetição para poder estar guardando aquilo. Algumas pessoas também acabam tendo o que a gente chama de hiperfoco, que é fazer um foco maior num determinado assunto, num determinado trabalho que ela se interesse mais. Então, algumas pessoas com TDAH conseguem direcionar esse foco. Desenvolver mais Exato, e uma ele certa área desenvolve da mais vida. em determinadas áreas, mas acaba tendo prejuízo em outras. Às vezes no convívio familiar, no convívio Não social, sabe dividir, no separar. trabalho. Então, dentro dos sintomas do TDAH, tem muitos sintomas do TDAH que se confundem com a bipolaridade. Porque a bipolaridade, ele é o quê? Ele é um transtorno de humor. São alterações no humor dessa pessoa. Então, assim, a bipolaridade ela é uma síndrome onde você tem, como o próprio nome diz, bipolar, porque é dois polos. É transtorno ou é uma síndrome? É um Um transtorno. transtorno, Vamos né? falar O que é transtorno. transtorno, mas quando se fala síndrome, é porque é um conjunto de sintomas e sinais. Uhum. Então, isso a gente chama de síndrome. Então, quando você fala na bipolaridade, eu tenho a depressão ou a fase de mania. Então, são dois polos diferentes. Enquanto a depressão, eu vou ter um humor mais triste, eu vou ter uma hipoativação, eu vou estar mais letárgico, meu pensamento vai estar mais lento. Na fase de mania e hipomania, que é o polo oposto, a pessoa vai estar mais eufórica, o pensamento vai estar mais rápido, ela vai estar mais irritada, ela vai estar muito mais insone, ela tem dificuldade para dormir. E são esses sintomas, muitas vezes, que confundem com o TDAH. Porque na bipolaridade, eu tenho, na fase de mania, hipomania, por exemplo, nessa fase de ativação, eu tenho o quê? Eu tenho uma hiperativação do sistema nervoso, onde eu tenho uma inquietação motora. A pessoa está inquieta. E no TDAH também existe uma inquietação. Só que uma é causada pelas alterações relacionadas à cognição ali do transtorno do TDAH, enquanto que o outro é devido às alterações relacionadas aos neurotransmissores envolvendo ali o sistema límbico e a região, também a região frontal do córtex frontal, porque acaba a bipolaridade também atingindo a região frontal. Você tem muitas vezes o pensamento acelerado em que é no TDAH, e você vai ter também o pensamento acelerado na bipolaridade. É bem parecido o Muito sintoma. parecido os sintomas. Você vai ter muitas vezes uma irritabilidade, porém a irritabilidade do bipolar ele é relacionada ao humor. O humor dele está irritado. Muitas vezes a irritabilidade do TDAH é porque ele quer as coisas rápidas, ele quer que tudo aconteça muito rápido. Ele quer que todo mundo esteja no mesmo ritmo E que quer ele. que tenha todo mundo no mesmo ritmo e você não acompanha o ritmo dele porque ele é muito acelerado, ele se irrita.
Então ele tá falando, me dá aqui. Na cabeça dele ele já pensou, me dá a xícara, Já me viu dá o copo. executado já. Exato. Ele já pensou na cabeça, me dá. Mas o que você quer? O que você quer? Aquilo ali vai irritando ele, porque na cabeça dele já processou todo, ele já tá vindo com o bolo pronto. Sim. Então, isso muitas vezes causa brigas no ambiente de trabalho, que as pessoas são muito rápidas, né? Então você acaba cobrando também. Um chefe, de repente, que tem TDAH, vai cobrar muito mais dos seus funcionários, entendeu? Então existe a desatenção. Então, na bipolaridade, como o pensamento também está acelerado, existe uma dificuldade de atenção. No TDAH existe essa dificuldade de atenção também. Então, são muitos sintomas similares. O que vai diferenciar? Você saber colher a história do paciente, saber quando foi que esse quadro iniciou, saber a genética, né? Quais são os familiares ali que tiveram sintomas parecidos, se houve situações de depressão na família, houve casos dessa hiperativação da mania, da hipomania. Até porque a condução do tratamento é diferente, né, doutor? Totalmente diferente. Como que é o tratamento para TDAH e como que é o tratamento para bipolaridade? O tratamento do TDAH, ele vai se basear principalmente no psicoestimulante, né, que é a metilfenidato, lisdexanfetamina, alguns medicamentos, por exemplo, não psicoestimulantes, como a atomoxetina, também fazer a psicoeducação, que é o treinamento de habilidades que você vai fazer junto com psicólogos, psicoterapeutas, né, terapeutas ocupacionais, para lidar com essa agenda, lidar com as demandas que você tem no dia a dia. Enquanto a bipolaridade, você vai usar estabilizador de humor. Então, você vai usar medicamentos para estabilizar esse humor. E outros medicamentos também para combater a depressão, para combater essa hiperativação. Então, são transtornos distintos que vão requerer tratamentos distintos também. A medicação é um tema sensível ainda para muitas pessoas, né, doutor? Quais são os benefícios e os desafios do uso do medicamento para o TDAH? Então, na verdade, o desafio, acho que o principal é romper o preconceito, que as pessoas ainda têm um certo preconceito com relação ao uso do medicamento. O medicamento, ele vai ser um aliado. Quer dizer, em torno de 70% das pessoas, eles vão ter uma resposta positiva, das pessoas que têm TDAH, 70% mais ou menos, 60%, 70% vai ter uma resposta positiva ao medicamento. Não quer dizer que a sua vida vai mudar completamente, mas com certeza os déficits vão ser atenuados da hiperatividade, da desatenção, da função executiva, você começar a se organizar melhor, se projetar de uma maneira mais eficiente. Então, para pessoas que têm realmente o transtorno, ele acaba sendo muito valoroso. Ele é um medicamento que muitas vezes muda a vida de uma pessoa. E isso a gente vê no dia a dia no consultório. É nítido, né? O que acontece muitas vezes são diagnósticos equivocados. Quando você tem um diagnóstico, por exemplo, equivocado, achando que tratando a bipolaridade como TDAH, tratando uma ansiedade como TDAH, aí você não vai ter talvez uma resposta tão boa. E aqueles outros 30% que não vão responder à medicação. Aí você tem que ver outras estratégias para você tratar esse paciente. Mas tudo parte de um diagnóstico bem estabelecido, um diagnóstico onde você vai conseguir ser assertivo nesse tratamento também. Existem diferentes tipos de bipolaridade. O que diferencia o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e o que é ciclotimia? Então, o transtorno afetivo bipolar, né, ele tem essa classificação, né, pelo DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, onde o tipo 1 é quando você tem pelo menos um episódio do que a gente chama de mania. Esse quadro de euforia, esse quadro de humor mais elevado, onde a pessoa se sente mais empoderada, a pessoa pode não ter o sono bem adequado, ela muitas vezes dorme super pouco, mas no outro dia está com energia, então ela está ligada a 1000. E geralmente esse quadro de mania, existe um comprometimento das funções do pensamento. Então essa pessoa muitas vezes tem um pensamento de grandiosidade, ela começa a fazer gastos excessivos, ela acaba tendo muitas vezes a libido aumentada, então isso acaba trazendo alguns problemas, como a gente já viu na mídia, algumas pessoas que entraram nesse surto e acabaram fazendo atos, né, assim, libidinosos, assim, sendo vítimas, né, por exemplo, de situações de crimes sexuais, por exemplo, por conta disso, porque existe o quê? É uma desregulação. Então esse freio que nós temos, essa nossa capacidade de frear a nossa conduta, ele é perdido nesse quadro de mania.
Então, o bipolar tipo 1, você tem que ter pelo menos um É como episódio. se perdesse o controle. Você perde o controle. Então, assim, tanto é que antigamente é conhecido como síndrome maníaco-depressiva. Depois, em 1980, mais ou menos, que foi estabelecido como transtorno bipolar. A partir dos estudos, a partir do que você começa a conhecer melhor as características do transtorno. E o tipo 2, ele é marcado principalmente pela depressão. E aí você tem também no tipo 2 um episódio que ele não é uma mania, mas a gente chama de hipomania, porque ele não tem o comprometimento tão acentuado, tão grave que você tem na mania. Na mania, muitas vezes, você vai ter um quadro mais psicótico. A pessoa quebra o pensamento, perde essa capacidade do juízo crítico da realidade. Então ela se torna inadequada. Muitas vezes é necessário você ser enérgico, fazer medicação para controlar essa pessoa. Algumas vezes é necessária a internação, mas hoje é um pouco mais rara a internação, porque os medicamentos, quando você começa a utilizá-los, eles acabam tendo um efeito rápido, então você consegue controlar. Então a internação hoje é muito reduzida nesses casos, mas pode acontecer de você necessitar de uma internação para controle dos sintomas. E o quadro depressivo da bipolaridade tipo 2, ela vai ter geralmente os episódios depressivos marcantes, né? Com aquela hipoativação, a pessoa está deprimida, com pensamentos muito negativos, e você pode também ter quadros que a gente chama de hipomania, que é uma hiperativação, a pessoa não dorme, a pessoa fica mais acelerada, fica mais inadequada, mas não chega a ser tão grave como a mania. Então a pessoa consegue conviver melhor. Muitas vezes a pessoa vive num quadro de hipomania e você não percebe. Você acha que é o jeito da pessoa. Ela é mais irritada, ela é mais agressiva, ela trabalha muito, ela tem ideias muito mirabolantes, mas você não percebe que essa pessoa, na verdade, tem o quê? Um quadro de hipomania, que vai alterando. E a ciclotimia, às vezes, é quando você tem essas alterações no rápido, você tem mudanças rápidas entre a depressão e a hipomania. Então ela fica oscilando, uma hora tá bem, fazendo um monte de Tá coisa, muito de bem, então ela tá repente, muito mal. e outra hora ela começa a ficar mais deprimida, assim, de uma forma mais rápida. É complexo, né, É doutor? complexo, é um desafio diagnóstico, existe muitas vezes Como que é feito o confusão diagnóstico da bipolaridade? através da investigação clínica, você colher uma boa história, saber como é que foi a história familiar. Existe uma genética muito grande dentro da bipolaridade, um dos transtornos mais, que eu posso dizer, hereditários que a gente tem. Então existe muita evidência da hereditariedade no transtorno afetivo bipolar. Então a gente precisa olhar para isso. Então, às vezes, o passado ali, os tios tinham depressão, o pai, o avô, uma depressão que vinha recorrendo, alterações de gastos excessivos, períodos que não dormia, ficava inadequado, hipersexualizado, tentativa de suicídio ou suicídio. Então a gente tem que ficar atento para essas informações, para a gente pelo menos desconfiar, opa, será que esse paciente aqui não é um transtorno afetivo bipolar? Será que esse paciente aqui não está fazendo essa depressão, mas ele é, na verdade, um bipolar? E aí a gente tentar direcionar a terapêutica para ter a melhor resposta. Como que fazer esse manejo do humor, né, doutor, e o papel da estabilização com medicamentos? Como estabilizar Então, o humor, né? esse é o grande desafio, porque eu posso ter aqui 3 pacientes bipolares e cada um deles vai responder de uma maneira diferente a cada medicamento. Então, de repente, eu vou usar com um paciente um determinado estabilizador de humor, mas o outro eu vou precisar associar esse estabilizador de humor mais um antipsicótico, o outro eu vou precisar associar 2 estabilizadores mais um antipsicótico, um antidepressivo indicado, porque não é todo antidepressivo que o bipolar pode usar. Então você tem antidepressivo específico bipolar. Se você fizer o uso do antidepressivo para um bipolar, um inibidor de recaptação, por exemplo, você pode fazer uma virada. Esse paciente pode sair do polo da depressão e ir para o polo da mania. Esse é o grande perigo, é o X da questão. E muitas vezes a gente acaba diagnosticando os pacientes nesses quadros. O paciente tem uma depressão arrastada, muitos anos, tomando antidepressivo, de repente, depois de 5, 6 anos, ele faz uma virada que a gente chama de virada maníaca. Aí fala, opa, esse paciente não era bipolar, esse paciente não era depressão maior, né? Não é depressão unipolar, é uma depressão bipolar. E aí você muda a terapêutica, começa a fazer uso do estabilizador de humor e tal. É um desafio e cada paciente é único, é singular. E a gente tem que respeitar as individualidades do paciente. A psicoterapia tem um papel importante no tratamento de bipolaridade. Que tipo de abordagem costuma ser mais eficaz, doutor? A psicoterapia é fundamental
por conta da pessoa ter o autoconhecimento. Então, ela saber em qual fase ela está. Então, ela saber que ela está fazendo um quadro de hipomania, ela saber que ela está entrando na fase da depressão. Então, hoje, muitos pacientes, eles conseguem reconhecer em qual fase ele está. E aí ele consegue, preventivamente, buscar o médico e falar, olha, eu estou ficando assim. E aí fazer os ajustes e você não chegar a ter o comprometimento que a doença teria, que a doença te daria, porque você ajusta o medicamento antes do tempo. Então, a psicoeducação é fundamental. Aí depende muito o tipo de abordagem, né? Hoje se usa muito a terapia cognitivo-comportamental para os quadros, mas aí vai depender muito de qual o paciente se adapta melhor. Então, assim, eu acho que depende muito do que o paciente vai, digamos, se sentir mais à vontade. Diferenças e intersecções, doutor. Muitos pacientes e familiares têm dúvidas, né, sobre a diferença entre TDAH e transtorno bipolar, pois ambos envolvem mudanças de comportamentos. Como que os profissionais da saúde conseguem distinguir entre os dois? E como aconselhar, né? Como instruir a família? Porque a família fica no fogo cruzado, né? Você não sabe distinguir o que é TDAH, o que é bipolaridade. Quais são os conselhos, né, que são passados para a família, as instruções para o familiar? A família, em ambos os transtornos, a família precisa estar bem assessorada Porque eles têm quanto que a estar muito isso. informados, Tem que né, se doutor? informar. Você tem que se informar como que é o funcionamento dessa pessoa. Se você tem um TDAH, é importante que as pessoas respeitem o limite dessa pessoa. Entender que essa pessoa ela vai ser um pouco mais desorganizada, ela vai ser mais procrastinadora. Você precisa tornar o ambiente um ambiente mais acolhedor. Você precisa entender que essa pessoa tem uma demanda diferente. São mais exigentes, não são, doutor? Eu acho que a demanda é diferente, né? Na verdade, a exigência deles é por conta das dificuldades que eles apresentam, entendeu? Então é muito difícil você viver num mundo, às vezes, diferente dos outros. Porque o seu tempo vai ser diferente, você vai gastar mais tempo, você não vai obter o sucesso, de repente, que obteria com a pessoa normal. Não é porque você é incapaz, pelo contrário, é porque você não consegue utilizar as ferramentas de uma forma adequada. Entendeu? Então as pessoas acabam tendo muitos prejuízos. Isso é na convivência com as pessoas, é no trabalho, é na execução de uma tarefa doméstica, é na execução de um trabalho acadêmico, é o trabalho que ele tinha que entregar num determinado prazo e ele não conseguiu. Ele não conseguiu concluir com todos os termos completos como deveria. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Elas não têm a paciência de buscar entender isso. E principalmente quando criança. Então, a criança é julgada como preguiçosa, muitas vezes é julgada como burra, às vezes ela acredita que ela é incapaz, que ela tem um déficit intelectual, que ela é burra mesmo, porque Isso ela não afeta muito, consegue. né, a Afeta muito a parte autoestima. psicológica da pessoa. Então é muito natural que, enquanto adulto, essas pessoas venham a desenvolver um quadro, de repente, até de uma autoestima baixa, ou até uma síndrome do impostor, por exemplo, de achar que ela não é capaz. Existem casos, doutor, em que o TDAH e o transtorno bipolar ocorrem juntos? Existe, Misericórdia. pode acontecer, não é uma coisa muito frequente, mas pode acontecer. E aí você tem que ter todo o manejo. Não quer dizer também que essa pessoa vai usar psicoestimulante. O tratamento é Tem diferente nesses pessoas casos? você vai usar estabilizador de humor também. Uhum. Porém, nem sempre você vai usar o psicoestimulante. Vai depender muito da fase que a pessoa está. Às vezes, quando ela está produzindo, você vai usar o psicoestimulante junto com o estabilizador de humor. Então, precisa ser individualizado caso a caso. Entendeu? Enquanto o transtorno, o TDAH, ele é um transtorno ali que vem desde a infância, né, como eu disse no início, a bipolaridade ele já vai acontecer um pouco mais tarde. A maioria das vezes acontece um pouco mais tarde. Dificilmente assim você vai ver crianças bipolares. Tem, mas não é o que acontece na maioria das vezes. E o que muda é que um é o humor, né? O transtorno bipolar é um transtorno de humor. Você vai ter esse quadro depressivo. O que confunde muito não é a depressão do bipolar, é o quadro de hipomania e de mania, onde você tem um pensamento acelerado, existe a irritabilidade, existe uma hiperativação, uma inquietação, e tudo isso se confunde muito com o TDAH, entendeu? Então as pessoas acabam sempre, como existe muita informação mais voltada para o TDAH, as pessoas acabam achando, não, isso aqui é TDAH. E aí acaba correndo em erro. Se a gente compra esse diagnóstico, é TDAH e pronto, não, é TDAH e já eu não investigo, eu não faço uma anamnese bem feita, eu não procuro buscar a história clínica desse paciente, eu vou acabar comprando a ideia. Não, realmente é TDAH e pronto.
TDAH e bipolaridade na vida cotidiana. Ambos os transtornos podem impactar a vida cotidiana, doutor, de forma significativa. Como que o TDAH e o transtorno bipolar, além, afetam as áreas do trabalho, do estudo e até mesmo a vida social desses pacientes? O TDAH, como eu disse, ele vai ser aquela pessoa que vai deixar para depois, vai ser aquela pessoa que vai ter uma autoestima mais baixa, Procrastinador. que vai ser mais procrastinadora, muitas vezes não vai conseguir entregar as tarefas no prazo, vai ter dificuldade para lidar com mais de uma tarefa ao mesmo tempo, enquanto que o bipolar, se ele estiver na fase depressiva, ele vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade de sair da cama, vai ter dificuldade de trabalhar, vai estar deprimido. Se ele estiver numa fase ativada, na fase da mania e da hipomania, a mania é muito fácil, porque a pessoa sai totalmente fora da casa. Você consegue perceber, qualquer um percebe a pessoa quando tem mania. Agora, a hipomania não. Então, às vezes a pessoa está em hipomania, ela está mais irritada, ela está mais ativa, ela não está dormindo, ela está falando rápido, ela está acelerada, brigando. Então, às vezes a pessoa percebe que a pessoa está diferente, mas não sabe o que é. Às vezes ela está num quadro de hipomania. Então, isso vai afetar a empresa, porque essa pessoa vai começar a brigar com os colegas, com funcionários, ela vai começar a ter ideias mirabolantes, não, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, opa, mas espera aí, a gente não tem dinheiro, não tem dinheiro em caixa, vamos fazer, não, a gente dá um jeito, isso aqui vai acontecer e tal, tal. Então você pode levar a empresa a ter prejuízo, essa pessoa pode ter prejuízo, pode começar a fazer compras exageradas, achar que tem dinheiro onde não tem. Então, assim, as consequências, os danos que você tem no transtorno afetivo bipolar, ele é muito grande. Na depressão, porque essa pessoa não vai conseguir desenvolver o que ela precisa, vai estar deprimida, e na fase da ativação, essa pessoa vai estar gastando, vai estar comprando, vai estar brigando. Então, ambos os transtornos vão trazer consequências sérias. Como que a família pode apoiar de forma afetiva os pacientes acometidos pela bipolaridade e pelo transtorno de TDAH? Conhecimento, né? Saber quais são as peculiaridades daquele transtorno, saber o que pode ser feito para atenuar os déficits, né, como você pode ajudar, participar da psicoeducação, cobrar que o paciente, acima de tudo, faça uso da medicação, porque muitas vezes a pessoa estabiliza e fala, não quero mais tomar o remédio, porque, convenhamos, tomar remédio é chato mesmo, né? Não é fácil tomar remédio, e às vezes a pessoa tem que tomar 2, 3 remédios, às vezes 1 ou 2 vezes por dia. Sim. Então, tem que estar atento para não haver a quebra do tratamento, né? No TDAH também, muitas vezes a pessoa pode querer não tomar o remédio, isso também pode acarretar os déficits. Então, assim, é estar junto, presente, apoiando. Isso acho que é o mais fundamental. Para o paciente que tem TDAH ou transtorno de bipolaridade, né? Quais recomendações para lidar com a gestão dos sintomas, com as técnicas, né, para poder organizar melhor o tempo, gestão de tempo? Quais dicas você deixaria para as pessoas que têm? Então, existem alguns aplicativos muito interessantes que a gente pode usar, que pode ser sincronizado com o Olha aí Google, que legal. que podem ser sincronizados com o WhatsApp. Um aplicativo que eu gosto muito é o AnyDo, que é um aplicativo que ele tem uma interface com o WhatsApp, então ele te manda as informações, por exemplo, você faz o agendamento, o lembrete, tanto pelo WhatsApp ou direto pelo app, ele te manda a informação, te lembra, você faz uma sincronia com o Calendar ou com a agenda Google, ele então, uma informação migra para outra. Existe o Trello também, que é uma outra ferramenta. Tem várias ferramentas que você pode usar para estar organizando essa agenda, onde você tem checklists. E é importante você fazer o checklist. O problema é que o TDAH, muitas vezes, ele acaba esquecendo do checklist. O pensamento, às vezes, é tão acelerado, ou ele acaba se perdendo na procrastinação, que ele acaba esquecendo de fazer o checklist. Então, o que eu recomendo? Faça sempre aquilo que você se propôs a fazer. Então, apareceu a informação para você no aplicativo, você vai lá e faça aquilo que está determinado. Eu tenho que ligar para fulano? Então você liga para fulano. Não espere para deixar para depois. Eu tenho que comprar pão? Você vai lá e compra seu pão. Então faça as medidas de uma forma bem organizada, assim, no sentido de não procrastinar. E isso é a parte mais difícil para quem tem TDAH, entendeu? A bipolaridade, muitas vezes, ele não vai ter tão marcada essa questão de déficit como o TDAH, porque a bipolaridade são períodos, né? Sim. Então você tem períodos que você vai estar deprimido, tem períodos que você vai estar hiperativado. O TDAH existe uma linearidade. Essa pessoa é sempre assim.
Então ela está sempre Não tem altos e baixos, não né? tem tanto alto e baixo, ela é sempre. E além do que, existe também, por conta dessa distraibilidade, essa pessoa acaba sendo desastrada. É muito comum você ver pessoas com TDAH meio desastrada. Vai derrubar um copo, vai derrubar as coisas, vai tropeçar em alguém. Então pode acontecer isso também, por essa desatenção. Às vezes passar no sinal fechado, estacionar de forma errada, dar uma raspada no carro aqui ou ali. Eu tenho pacientes, às vezes, que tem isso, entendeu? E a pessoa, falando em tratamento, a pessoa também tem que ter uma clareza do seguinte: o tratamento, muitas vezes, ele realmente vai mudar a vida da pessoa. Por exemplo, eu já tive pacientes com TDAH em que começaram a usar o medicamento e elas mudaram. Porque, de repente, uma pessoa toda estabanada, ela é uma pessoa que não presta atenção em nada, é até engraçada, de repente ela começa a ter foco. Então ela começa a falar de uma forma mais pausada, ela começa a se organizar, ela não é mais aquela pessoa tão engraçada. Então as pessoas, opa, peraí, você tá diferente? Você tá deprimida? Será que tá? O que Essas tá são as acontecendo? extremas, a pessoa tá bem e ela tá achando que tá mal. Mas por quê? A pessoa a vida toda conheceu aquela pessoa daquele jeito. E de repente ela muda o comportamento, ela não tá falando mais rápido, ela não tá mais estabanada, ela não é aquela pessoa engraçada, muitas vezes, que tem pessoas que são engraçadas nesses erros, nessas falas, tudo, às vezes trocando uma palavra por outra, acaba sendo engraçada, e aí de repente ela começa a fazer tudo certo. Então é importante que a pessoa também esteja preparada para a mudança, e a psicoeducação também vem para isso, para que prepare essa pessoa para essa mudança. Porque se ela está buscando tratamento, é porque aquele transtorno está impactando a vida dela negativamente. Porque se não tivesse, ela não iria procurar o médico. Com certeza. Então, se ela está se propondo a tratar, é porque existe algo negativo que precisa ser combatido. E ela tem que estar preparada também para essa mudança. Porque senão ela vai achar, nossa, eu estou diferente, está todo mundo me estranhando, tal. Então ela precisa estar preparada para isso também. E para as críticas que virão, né? Vem para os dois Exato. lados. Vem quando você é demais, vem quando Sim. você controla. Alimentação e bem-estar. Sabemos que hábitos saudáveis podem ajudar muito na qualidade de vida de quem tem TDAH e bipolaridade. Que papel o estilo de vida, doutor, e a alimentação, aliados com o exercício físico, tem no tratamento para quem tem TDAH e bipolaridade? Então, a atividade física ela é mandatória, né? Uhum. Tanto para TDAH quanto para bipolaridade. Porque você vai conseguir organizar bastante ali a parte mental ali, né? Aquelas funções ali, em auxiliar essa pessoa, digamos, né? Produzindo também neurotransmissores, não de uma forma tão efetiva quanto o medicamento, mas vai auxiliar, por exemplo, na produção de muitos neurotransmissores, endorfinas, etc. Sim. A alimentação também, porque vamos supor, se eu sou TDAH, é muito comum TDAH tomar muito café, porque o café acaba também fazendo aquela estimulação ali e acaba melhorando um pouco o foco. Então muitas vezes você vai ver o TDAH tomando muito café. Então, às vezes, só que o café demais também é nocivo, porque a partir do momento você começa... Afeta o sono, né, doutor? Afeta o sono, afeta a ansiedade, você começa a ter quadros de ansiedade. Então, tudo tem que ser no equilíbrio. Então, se o cara também tem uma bipolaridade, você pode começar a ter comprometimento com isso. Você começa a tomar muito café, altera seu sono. O bipolar é muito reativo ao sono. Então, por exemplo, o estresse de uma noite de sono mal dormida para um bipolar pode ativar um quadro de pulmonia. Então, ele, de repente, ele é bipolar, está convivendo muito bem com o transtorno, está tudo certo, de repente ele teve um estresse e não dormiu a noite toda, né? Aquele estresse gerado pela privação do sono, ele vai impactar, porque a gente se impacta. Imagina a gente, uma noite mal dormida, a gente fica mal-humorado no outro dia, a gente fica cansado, não é a mesma coisa. Só que essa pessoa que é bipolar, ela é muito mais sensível do que as pessoas que não são. Então, enquanto as pessoas não são, elas vão ter uma irritação leve, essa pessoa vai estar muito mais irritada. Tudo é mais potencializado. Tudo mais potencializado. E a alimentação saudável, ela vai também colaborar no sentido do equilíbrio, né, do organismo para dar o substrato necessário para que você consiga ter uma saúde saudável e equilibrar os neurotransmissores também. Doutor, existem alimentos ou suplementos recomendados para melhorar a concentração ou o humor? Existem alguns suplementos que podem ajudar, né, a melhorar, por exemplo, ômega 3, ajuda às vezes na memória, alguns polivitamínicos, mas assim, são coisas assim que vão auxiliar,
Não é aquela coisa assim milagrosa, assim, Vai as trazer pessoas a vão cura, achar não. que nossa, eu vou tomar isso aqui e agora minha memória vai ficar ótima, não sei o que e tal. Entendeu? Muitas vezes as pessoas têm déficit de memória muito associado a um burnout, associados ao estresse, por exemplo, uma sobrecarga de trabalho, uma noite mal dormida. Tudo isso vai levando também uma sobrecarga e alterações da memória, a capacidade de fixação. Mensagens finais, né? Vamos lá, doutor Rodrigo. Para encerrar com chave de ouro essa participação, acho que foi bem explanado aqui o que vem a ser o TDAH e a bipolaridade. O doutor conseguiu definir bem, né, cada transtorno e também trazer aqui um pouquinho das diferenciações, porque de fato são bem parecidos os sintomas, né? São. Que mensagens o doutor deixaria para para quem está nos acompanhando agora, que está lidando com TDAH, ou que tem algum familiar que esteja passando pelo problema, ou até mesmo transtorno de bipolaridade? É possível ver bem com TDAH e com transtorno de bipolaridade? Com certeza. Olhando para aquela câmera ali. Com certeza, tem muitas pessoas famosas que nós conhecemos que têm bipolaridade, que conseguem conviver bem com o transtorno, pessoas que têm TDAH e que convivem bem com o transtorno. O que precisa é conhecimento, buscar a ajuda necessária, se você precisar tomar um medicamento, fazer os medicamentos, claro, com orientação do profissional, para que saiba qual medicamento você vai usar. Como eu disse, cada pessoa é única, é singular, então, de repente, o que o seu vizinho toma, se ele tem o mesmo transtorno que ele toma, de repente não é o que você vai tomar. Então existe uma particularidade de cada um. Então busque informações sobre os sintomas, sobre o que você está sentindo e a orientação de um profissional para que você possa ter o diagnóstico assertivo e faça o melhor tratamento. Eu acho que o primeiro passo, o mais importante, é não ter preconceito de procurar ajuda, né, doutor? É procurar ajuda médica, é ser acompanhado, porque Ah, com certeza. essas doenças, se não tratadas, elas podem evoluir para outros quadros, não podem, Com doutor? certeza. Na verdade, quando eu estou falando aqui, eu até me esqueço que as pessoas têm esse preconceito, porque eu acredito que as pessoas estão aqui justamente rompendo esse preconceito. Então, elas Rompendo vão essas já barreiras. rompendo essas barreiras. Então, ela está identificando um problema, ela vai buscar ajuda para esse problema. Com certeza. Doutor Rodrigo, você que é muito atuante nas redes sociais, sempre tem conteúdo, eu vejo que você sempre é muito preocupado em trazer informação. Até porque eu acho que a informação, ela salva vidas, ela desmistifica muitas coisas, né? Rompe alguns paradigmas, algumas barreiras e quanto mais informação as pessoas têm, mais acesso à ajuda elas têm também. Qual que é o seu Instagram, doutor? @Dr. Rodrigo de Jesus. Você agora está pertinho aqui de nós, né? Isso, Plaza América, correto? correto. Qual que é a sala do seu consultório, doutor? Sala 19. Eu espero você aqui muito breve. Obrigado. Não demore a vir aqui. É sempre muito bom receber você. Obrigado. Os temas que a gente traz para abordar na sua área da psiquiatria são temas de suma importância. Nós vivemos aí uma geração de muitas doenças mentais e transtornos, né, doutor? E é muito válido a gente abrir esse canal aqui para trazer esse tipo de informação. Eu acho que muita gente é ajudada, até mesmo salva com essas informações, né, doutor? Com certeza, tanto é que você vê o sucesso que o seu programa está hoje, né? Graças a Deus, graças a Por Deus. conta disso, por conta da informação. Você Sim. está levando informação em diferentes campos da saúde e isso está ajudando muita gente e o reflexo disso é o sucesso que está acontecendo. Amém, doutor. Muito obrigada. Que Deus te abençoe nessa nova fase, Obrigado. no seu consultório. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Agora é com você. A missão de compartilhar, de replicar essa informação, de fazer com que mais pessoas possam ser ajudadas, assim como você pôde ser ajudado nessa noite. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com mais um convidado muito especial aqui no Dr. Cast. Até lá.